Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Isaac Rufino. Nós vamos iniciar aqui o segundo bloco da primeira aula de organologia. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar agora um pouco sobre as características físicas do som. Todos nós, quando iniciamos o nosso estudo musical, nos deparamos com esses nomes que são as propriedades do som. A altura representa a frequência, a vibração da onda que é medida em Hertz. A intensidade refere-se à amplitude da onda e é medida em decibéis. Já o timbre trata-se dos sons harmônicos, é como esses sons harmônicos se comportam, a ênfase que é dada em cada um, mostraremos um pouquinho mais à frente sobre o timbre. E tudo isso é feito dentro de uma duração, ou seja, é um tempo que esse som é prolongado, essa frequência é prolongada, que se mede em segundos. Os sons naturais são, em sua maior parte, combinações de sinais, mas um som puro possui, no mínimo, a altura e a intensidade. A altura refere-se a uma velocidade de oscilação ou frequência que se mede em Hertz. Aqui nós temos um gráfico com duas ondas sonoras. A linha de cima representa uma onda sonora, mas com comprimento maior de onda, e a linha de baixo nós temos uma onda sonora com um comprimento menor. Aqui refere-se à propriedade do som chamada altura, que é exatamente a velocidade dessa frequência. Nós temos aqui o tempo, velocidade. Então aqui eu tenho um ciclo, outro ciclo, enquanto nesse mesmo tempo, em segundos, eu tenho mais ciclos. Então, o comprimento da onda significa a sua velocidade. Essa característica dá a ideia do som ser mais grave ou mais agudo. Essa característica da altura se deve ao comprimento da onda. Por exemplo, se aqui nós tivéssemos uma nota Dó, um Dó3, por exemplo, aqui nós teríamos um Dó4, ou seja, seria uma oitava acima. Porque, se vocês observarem bem, esse espaço aqui tem praticamente o dobro desse espaço aqui. Esse aqui é exatamente a metade. Então, visualmente, dá para entendermos que essa nota, independente da nota que seja, representa um som uma oitava acima do som representado nesse gráfico. Seguindo agora, nós vamos falar sobre a intensidade, que refere-se à amplitude ou energia que é medida em decibéis. Temos aqui um gráfico com 3 ondas sonoras. Esse gráfico representa a intensidade e aqui nós temos a amplitude da onda, que é indicado nessa seta vertical, e aqui nós temos a característica do som de ser fraco ou forte. Então, quanto menos intensidade, menor amplitude da onda, o som é mais fraco. Quanto mais intensidade, maior amplitude da onda, o som é mais forte. Se vocês observarem bem, essa onda aqui, ó, ela tem o mesmo tamanho dessa, que também tem o mesmo tamanho dessa. O que que significa isso? Se ela tem o comprimento de onda, que é o mesmo tamanho, refere-se ao mesmo som. Se fosse uma nota Lá, aqui também seria uma nota Lá, aqui também seria uma nota Lá, porque o que define a altura é esse comprimento aqui da onda. Porém, o que define a intensidade é a amplitude. Essa seta vertical indica que aqui nós temos um som grave, aliás, um som mais fraco, aqui um som de intensidade média e aqui um som bem mais forte. Então, resumindo aqui, o tamanho da onda, essa relação é importante, né, para nós revisarmos que comprimento da onda trata-se da altura, grave ou agudo. Já a intensidade trata-se da amplitude da onda. Aqui na seta vertical, isso refere-se ao som fraco ou ao som forte. Sons harmônicos. Aqui nós vamos ter uma característica que é a que diferencia um som do outro que seja da mesma intensidade e da mesma altura. Que característica é essa? É exatamente o timbre. E aqui nós temos alguns gráficos representando o timbre
de cada instrumento. Visualmente, se nós olharmos cada uma dessas ondas, desses espectros sonoros, nós vamos observar que elas têm mais ou menos a mesma altura, o mesmo comprimento de onda, mas a forma como os harmônicos se comportam são diferentes em cada uma. E essa diferença do comportamento dos harmônicos é exatamente o que caracteriza o timbre. Ou seja, você tem uma nota com a mesma altura, com a mesma intensidade, mas com um comportamento, uma ênfase de harmônico diferente entre uma e outra. Aqui você tem um diapasão muito regular, o violino tem essa forma regular, o clarinete tem esse comportamento de ondas, o oboé, a corneta, que são os instrumentos de bocais. E aqui, por exemplo, nós temos o exemplo da flauta, né, da voz também. Então, essa característica do timbre sempre é muito complexa de explicar e de entender. Mas, de uma vez por todas, vamos entender que timbre está relacionado aos sons harmônicos, como eles se comportam, como eles são emitidos ou ampliados. Agora vamos falar um pouquinho sobre o espectro sonoro, que é a faixa de frequência de sons audíveis para o ouvido humano normal, que varia entre 16 Hz a 20.000 Hz. Então aqui nós temos três faixas, três cores. Nessa faixa azul estão os infrassons, que são de 16 Hz abaixo. O nosso ouvido não consegue ouvir e nem classificar. E nós temos aqui, nessa faixa entrando no vermelho, 20.000 Hz, que são os ultrassons. E aqui nós temos 4.100, que é a faixa que o nosso ouvido, o ouvido humano, ele consegue ouvir e classificar. Ele consegue ouvir entre 16 Hz a 4.100 Hz. Ele consegue ouvir até 20.000 Hz, porém classificar a nota musical está dentro dessa faixa aqui. 16 Hz é o Dó menos 2 e 4.100 Hz trata-se do Dó menos 7. Aqui está toda a escala musical que nós conhecemos, que nós podemos ouvir e classificar, está compreendido entre 16 e 4.100. Ouvimos até 20.000, porém entre 4.100 e 20, o nosso ouvido ele ouve, mas não consegue classificar que nota é. Então aqui finalizamos esse bloco, estão aqui as referências. Nos vemos no bloco 3. Até breve, forte abraço.